Só não chuta o microfone. Pelo menos de leve. O que apagou? Começou. Bom dia, galerinha da rádio. Estamos começando aqui mais um podcast Crixás. Desta vez eu não errei. Dessa vez você errou de novo. É Crixás Podcast. O cara erra não. Toda vez. Já vai fazer um ano. Já vai fazer um ano e eu errando. Bom dia pro pessoal da Liberdade FM que está acompanhando a gente também. Estamos aqui com o nosso convidado mais que especial. Posso falar tudo? Pode. Pode. Professor, deputado. Não. Dançarino. Dançarino. Cantor, compositor. Não, é brincadeira, gente. Estamos com o nosso deputado Gabriel Magno. Um prazer estar recebendo o senhor aqui. E se apresente pra galera, né? Apresentar pro pessoal aí. Bom, gente, primeiro bom dia aí, tanto ao Crixás Podcast. Então aí. Acertei de primeira. E também aqui, né, nós estamos na Liberdade aqui de São Sebastião. Então, agradecer a toda a turma. Dizer que é um prazer, enfim, estar aqui, né? A gente tentou marcar algumas vezes e foi... A agenda foi travando. E depois também esses últimos meses aí, recuperando de um combo aí, Covid e dengue. Isso que foi difícil. Esses dias um amigo falou assim, parece nome de drink, né? Viver um Covid e dengue aí e tal. Mas, enfim, é um prazer estar aqui, a gente conversar um pouco, né? Tem várias questões que a gente já estava conversando de outras demandas, enfim, principalmente aqui da cidade, São Sebastião, Crixás, mas também bater um papo aí sobre Distrito Federal, enfim, cultura. Isso. Tu já quer começar com pergunta polêmica já? Não, as polêmicas é pro final. Pro final. Começa light, né? Tem que amaciar. Tu vai começar com qual já? Puxa esse teu microfone. Aproveitar que a gente tava lá com o pessoal lá, com os professores. Saber mais sobre... Vai ter uma paralisação, né? Dia quarta-feira. Sobre o que essa paralisação? Então, dia 20 de março, né? Quarta que vem, o sindicato está chamando, faz uma assembleia com paralisação. Tem vários pontos, né, hoje na pauta. Primeiro que ano passado, não sei se vocês acompanharam, mas todo mundo que deve estar ouvindo também deve ter acompanhado, teve a greve dos professores. Então, a greve aconteceu no primeiro semestre, acho que foi em abril, maio. E a greve ela foi suspensa naquele momento com um acordo, né, que foi assinado, documento, governo, categoria, sindicato, levou para a Assembleia, tudo bem, ok, vamos suspender, e tem um documento com 18, 20 pontos lá do acordo. Bom, hoje boa parte desses pontos não foram cumpridos pelo governador. Então você assina um documento como qualquer outro, um contrato, né? Então assim, tem a palavra, estamos suspendendo a greve, vai ser cumprido esses pontos. Então o governo não cumpriu, só alguns aqui de cara, né? Por exemplo, um dos pontos do acordo, hoje nós estamos vivendo na Secretaria de Educação uma situação que mais da metade dos professores que estão na escola, eles são contratos temporários. Então é um contrato que todo ano precisa ser renovado. O professor, então você não tem garantia de que ele vai estar na escola no ano que vem, enfim. Isso é a primeira vez que acontece na história. E na Secretaria de Educação, todo ano, antes de começar o ano, tem uma semaninha que os estudantes não vão ainda, mas os professores retornam para a escola, que chama Semana Pedagógica, que é uma semana para planejar o ano mesmo, as atividades, pensar o calendário, o que vai desenvolver, enfim, bota todo mundo na mesa para como é que vai ser, vou pegar o perfil dos estudantes, né? Vamos fazer aqui um planejamento, cada um entender um pouco. Então, é uma semana que ajuda muito no trabalho da escola durante o ano. Os temporários, como eles não têm esse vínculo efetivo, durante muitos anos o governo alegava que eles não poderiam participar dessa semana. Não tem impeditivo legal, até porque teve outros anos que isso já aconteceu, mas o governo não chama. Então, um dos pontos do acordo era esse, era que nesse ano, como você tem mais da metade dos professores com contrato temporário, eles iam participar da semana. Daí São Sebastião tem escola que só tem temporário.
Então, Os efetivos é o diretor da escola, o vice-diretor, o coordenador e quem está na sala. Quem está na sala é temporário. Então teve escola que nem fez semana pedagógica, não tinha ninguém na escola. E aí o governo não cumpriu o acordo. Né? Então esse era um acordo que não foi cumprido. Então era para a turma estar, não teve. Então você já começa o ano um pouco numa confusão. Você não faz planejamento. Sim. Então, quando os estudantes entram na escola, que aí os professores temporários também voltam, né, eles iniciam, na verdade, aí a turma está tendo que fazer planejamento, então você trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, esse é um dos pontos, por exemplo. O outro ponto era também a nomeação, né, nomear todo mundo que está no concurso público. Tem um concurso que está vigente, está homologado, então zerar o banco e tal, até para diminuir um pouco dessa... Enfim, também não foi... Então, tem vários pontos. Então, o primeiro ponto da pauta da Assembleia é esse. O cumprimento dos pontos do acordo que não foi feito. Né? E o segundo, aí são também os outros problemas, porque você também tem problemas que vão se acumulando na educação. Então, São Sebastião é uma cidade, e aí até o ato que a gente estava ali mais cedo, né? É uma cidade que tem muita demanda de vaga. Tem muitos anos que não constrói escola na cidade. Né? Então você tem salas superlotadas, dificuldade de matrícula, estudante que não tem creche, então é um negócio, né, que aí no Distrito Federal todo já fila 15 mil que está na fila. Ou seja, que está na fila é aquela pessoa que o pai e a mãe foi na Secretaria de Educação e botou o nome do filho. Então a demanda é muito maior que 15 mil. Porque 15 mil é o cara que, assim, aquele que foi lá, botou, quero o nome da fila aqui, meu filho precisa, então a demanda deve ser o dobro disso. Né? Então você tem um problema estrutural na cidade. Então essa é um pouco da pauta do dia 20 de março, então vai ter uma paralisação, vai ter uma assembleia, aí enfim a assembleia que vai discutir depois. Em resumo é para tentar o cumprimento do acordo do ano passado, que já foi assinado e tal, e os problemas... Para além disso, esses problemas novos, qual que é o problema? Porque aqui em São Sebastião, o que acontece? A gente vai conversar com os deputados locais e com outros, até com o administrador, o que eles passam para a gente é que não tem área para construir ou a área não é legalizada. A gente tem uma área que é legalizada aqui em cima. Aí a pergunta que eu faço para todos, né? Por que não constrói lá? Qual que é o impedimento de construir aqui num bairro já que está destinado até? Legalizado. Porque é um benefício que seria para todos, né? Inclusive, quando a gente veio para cá, aumentou demais a demanda e não foi feita escola nenhuma. Esse papo, a gente também escuta isso. É papinho mole, essa fiada. Bom, primeiro assim, é óbvio que São Sebastião tem um problema fundiário. Nós sabemos disso. Né? Tem várias áreas que estão em processo de regularização, obviamente. Isso é um fato. Não estou dizendo que não existe esse problema em São Sebastião, ele existe. Mas ele não é o problema de não ter equipamento público. Porque, vamos dar alguns exemplos. Onde eu moro, por exemplo, Jardim Mangueiral. Eu fui para o Mangueiral em 2012. Estamos em 2024, 12 anos. Lá foi uma área que foi destinada para um programa social, programa habitacional. Depois foi mudando um pouco o caráter, mas é um programa que estava área legalizada. Tá. O projeto inicial estava lá, escola, UBS, posto. É igual no nosso aqui. Foi 2024, até agora não inaugurou nenhum. Pô, tem 12 anos. Que as primeiras casas foram entregues com as áreas destinadas para os equipamentos públicos. Então não é problema de área. O Crixás é a mesma coisa. Então, se você entregou um condomínio, você não previu, está errado da origem. No panfletinho que a gente recebeu tinha. E tinha a previsão. Saúde, vai ter os condomínios aqui, não sei o que, então vai ter uma escola, uma área destinada para posto de saúde. Não sei se no Crixás teve, no Mangueiral tinha. Uma delegacia, enfim. Pô, então não é justificativa, entendeu? E agora também, se esse for o problema, que não é, porque você tem áreas na cidade que já poderia ter resolvido isso há algum tempo,
Nós vamos discutir na Câmara agora o PDOT, que é o Plano Diretor do Ordenamento Territorial, que é justamente o plano que determina as áreas públicas da cidade, os gabaritos das áreas. É no PDOT que se faz isso. Vai discutir esse ano, PDOT e LUOS. Estou esperando só o governo encaminhar o projeto de lei, que determina, essa área aqui é área pública, destinada à saúde, ou à educação, ou vai virar comércio, ou vai transformar uma zona rural numa zona urbana. Então, corrige isso agora. Agora, nós já estamos vendo, não é a prioridade. Uhum. Nas audiências públicas que foram muito assim, questionáveis no ano passado, que não tinha participação, não foram divulgados, mas enfim, isso não aparecia como prioridade. Vai entrar agora no PDOT? Ou vai ser de novo um instrumento? Porque assim, para abrir negócio, aí sempre resolve a questão fundiária. Uhum. Para abrir negócio sempre se resolve. Sempre se grande resolve. Empresa aí, Né? Para abrir um atacadão, aí resolve o problema fundiário do atacadão. Pô. É rápido. Olha para a cidade. Não tô nada contra os atacadão. Não é uma campanha anti-atacadão. Da facilidade, mas... Entendeu? Então, pô, se dá para resolver o problema deles, por que não dá para resolver o problema das escolas? Até porque quando se pensa em um complexo habitacional, tem que se pensar em tudo Exatamente. isso. Você está pensando na senão cidade, a cidade está crescendo, está vindo mais pessoas, aumenta a demanda. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós defendemos, inclusive, assim, por que não entrega os equipamentos públicos antes de entregar as casas? Isso. Porque as pessoas, quando vão lá comprar, vão fazer lá o contrato e tal, vão assinar o panfletinho que recebe, tá lá. Pô, vai ter uma escola aqui, então eu vou vir morar aqui, pô. É perto da escola. Vai ter uma escola. Agora mesmo, nós vamos ter, já começou as vendas, já está acabando as vendas, né? O Alto Mangueiral, ali na subida ali do Vila do Boa, vai ter equipamento público lá? Vai entregar antes de entregar as unidades? Ou vai ser, de novo, a experiência do Mangueiral, 12 anos até agora não entregou? Ou a do Crixás, que nem sabemos quanto tempo não vai. Não tem nem previsão. E aí nós vamos ficar fazendo, né, o processo de construção da cidade sem pensar, sem ter planejamento de equipamento. Pô, as pessoas precisam disso. Né? Óbvio que a política habitacional é importante, eu sou um defensor prioritário disso, tem que ter. Tem que voltar agora a Minha Casa Minha. As pessoas estão em situação de rua. As pessoas estão pagando aluguel. Aqui em São Sebastião. Em São Sebastião é uma cidade que isso está crescendo. As pessoas estão pagando aluguel, que é 80% do salário. Tem aluguel que é 150% do salário. Então você pega tudo lá e tem que se virar para dar conta. Então precisa ter política habitacional, é óbvio. Agora, é possível ter política habitacional e planejamento urbano e caminhar junto, pô. Né? Só que não caminha, por quê? Aí qual que é a lógica? Por que não se cobra, os governos não cobram, das empreiteiras, por exemplo, quando elas assumem a construção das unidades habitacionais, da construção dos equipamentos também? Você tem várias vezes. Então esse debate, porque São Sebastião não tem espaço, isso é bobagem. Bobagem diz assim, isso é conversa, é desculpa de quem nunca quis fazer. Né? Esses dias eu ouvi também, mas você não constrói escola do dia para a noite. Bom, tudo bem, sabemos disso. Mas quantos dias e quantas noites nós estamos sem escola em São Sebastião? Né? Não é de ontem o problema, entendeu? Não foi de hoje que surgiu a demanda. Quantos dias e quantas noites nós estamos já esperando e não constrói? Aí você mas então a culpa não é nossa. Não, tudo bem, mas e agora? Qual o planejamento para começar a construir então essas escolas e a gente começar a contar dias e noites para entregar? Porque nem isso, pô, nem a construção tá. E nós estamos vendo, você pega aqui Escola São Sebastião, hoje o que aumenta é aluguel. E aluga prédio, e não sei o quê. Pô, quanto nós estamos gastando de aluguel e poderia usar esse dinheiro para construir escola, para melhorar, né? E nós estamos gastando, porque é dinheiro público igual. Né? Porque foi uma coisa que fizeram aqui também, foi tirar o Zumbi, que era aqui no... Como é que chama ali? Lá no Zumbi. Não, é no Zumbi, mas como é que chama lá? Na regional ali, né? Na regional. Lá no Cio ali. Tiraram e colocaram lá pro centro para pagar um aluguel
daquele prédio que Do era uma prédio. faculdade, né? Pois Que era uma é. igreja, inclusive. Por que Ó, que- tem uma que- pergunta aqui da... Poliana Costa, jornalista do jornal daqui. Pode ler a pergunta pra ele. Ela diz, deputado, bom dia. Na discussão do PEDOT e do LUS na Câmara Legislativa, será discutida a questão dos prédios de 20 andares no Jardim Botânico? Então, esse é um debate que faz parte do PDOT também, e do PPCUB, né? O PPCUB, o Planejamento Territorial do Distrito Federal, só tem 3 instrumentos. O PDOT, que é o Plano Diretor, a LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que determina o que cada espaço vai. No PDOT se faz esses debates, gabaritos também. E o PPCUB, que é o Plano de Preservação do Centro Urbanístico de Brasília, que é o centro tombado. Então, plano piloto, uma parte do cruzeiro, enfim, é aquela área que está sob tombamento. Então, vão ser esses 3 projetos de lei vão ser discutidos. Então, esse é um debate que vai ser o debate, um dos debates, né? Como é que é o nome dela, Larissa? Não, Poliana Costa, do jornal daqui. Então, Poliana, esse é um debate que vai ser feito na Câmara e é muito importante a gente acompanhar, porque, de novo, volta qual que vai ser a lógica do debate fundiário urbano da cidade. Se vai ser a lógica do negócio, que aí tem aumentar os gabaritos para poder começar a construir prédio alto. Tá, e qual que é o impacto disso na cidade? Se você tira um prédio de 3 andares, uma casa, e constrói um prédio de 20, né, igual eu dei o exemplo, você tem mais pessoas morando na mesma rua. No mesmo espaço vai ter 3 vezes mais, 4 vezes mais. E aí, qual que é o planejamento urbano? Não só de mobilidade, mas de equipamentos públicos. Entendeu? Ou não, é só para fazer negócio, para vender para as grandes empreiteiras, começar a ter obra para fazer, ter dinheiro para entrar, mas a cidade, a população de maneira geral vai... Não, isso aqui deixa para depois. Então esse vai ser um debate que nós estamos muito atentos para a gente poder ter esses instrumentos, né, de ordenamento, de organização da cidade, que sejam mais voltados para a garantia do direito das pessoas, né? Uma cidade que possa se desenvolver, mas desenvolver com quando a gente fala em jardim botânico, igual ela está falando aqui, a gente vai falar em desmatamento também. Sim, de áreas de preservação, grande, porque de área que era urbana, pois é. De área que era rural e que eles querem transformar em área urbana. Né? Então nós estamos muito atentos, muito preocupados com isso, porque também é área de nascente. Muito. Né? Então, e aí você começa a ter um impacto ambiental nesses novos empreendimentos que não vão ser sentidos amanhã, né? Daqui a 10, 15, 20 anos. Alguns até vão começar a ser sentidos amanhã mesmo, porque se o PDOT virar esse instrumento só transformar tudo em área urbana para começar a desenvolver, porque tem um projeto aqui no Jardim Botânico e nessa região de São Sebastião, lá de trás, no debate no PDOT do governo Arruda, 2006, o governo Arruda, Paulo Otávio, que já tinha um desenho de transformar essa região num grande centro de adensamento populacional. Eu lembro que na época o governo falava o seguinte: nós vamos transformar a região do Jardim Botânico numa nova Taguatinga. Nossa. De adensamento populacional. Então isso não é de agora. Nós conseguimos de alguma maneira dar uma segurada lá atrás, mas já mudou. Tem várias áreas que eram rurais lá atrás viraram urbanas. Tem uma de uma escola, inclusive, ali, né, Jataí, naquela região que já mudou lá atrás a característica das áreas, e os condomínios foram avançando, né, naquela região. E você vai tendo um impacto sobre isso, né, impacto ambiental, que de uma região de São Sebastião, né, que tem um território, uma área rural muito grande. Se a gente pega o mapa do Distrito Federal, juntar São Sebastião e Paranoá, por exemplo, é quase 25% do território do Distrito Federal. Né? 2 cidades que são pequenas, né? São ditas cidades pequenas, né? Porque mora pouca gente e tal, porque é uma área urbana pequena, reduzida, mas tem uma área rural muito grande. Então, é importante ter política também para isso, né? Para essa turma de agricultura familiar. Pergunta? O quê? É simples. Está perguntando se o senhor consegue trazer mais escola para São Sebastião.
Bom, quem que é o nome? A sempre. A SEMP. Ação? Como é que A é? sempre. A SEMP. Não, no meu aqui não tem não. Bom, Mas pode só fazer. pra, não, acho que pode fazer essa é uma pergunta boa. Porque na campanha a gente escutou muito isso e continua, né, ouvindo muito o papel do deputado, né, o que o deputado faz, né? E a gente vê, de fato, assim, em campanha eleitoral a gente vê muito isso, né? O cara promete, eu vou trazer escola, vou construir um hospital, vou fazer chover, né? Uhum. Tem uns até que agradecem os deputados por causa da chuva. E tem até aquele meme, né? Nesse caso, o meme até funciona, mas do prefeito, né? Meu prefeito. Teve uma história. Teve agora, acho que ano passado, que teve o negócio desse, assim, de um, sei lá, do eclipse. Do eclipse. Ah, eu vi. Você viu que aí vira ali um vídeo, o assessor do prefeito lá, acho que do Rio Grande do Norte, lá assim, porra, graças, o prefeito trouxe o eclipse para nossa cidade. O prefeito ainda tem uma capacidade maior, né, de executar, mas assim, o deputado ele não tem esse poder, né, de executar, né? Então você tem o poder executivo, que é o governador, né, os prefeitos, aqui no DF é o governador, que ele é o responsável por executar o orçamento, por dar prioridade e tal, e é ali que está a responsabilidade e a demanda, né? Vou trazer mais escolas, né? Vou construir escolas, né? Vou construir o hospital, né? É do Poder Executivo. O Poder Legislativo, que é o caso dos deputados, dos parlamentares, eles têm, eu digo assim, 3 tarefas, né? A primeira é legislar, então é votar a lei, igual eu acabei de falar, PDOT, a gente até vota o orçamento também, mas você tem limite para fazer as emendas ao orçamento, você não consegue mudar ele no grosso, ele já vem do executivo mais ou menos desenhado. Então essa é a primeira tarefa do parlamentar, é votar a lei, legislar. A segunda é fiscalizar, aí que eu acho que é talvez a tarefa mais importante. É saber, o orçamento desse ano. O orçamento desse ano tem lá a previsão 50 milhões mais ou menos para a construção de escola. Isso é pouco, porque isso vai dar umas 5 escolas novas. Nós defendíamos que isso devia ter assim, uns 500 milhões. 5 escolas novas, só no DF. O DF todo. O DF todo. No limpa o buraquinho do dente, né, da demanda. Então a gente tinha defendido que fosse alguma coisa em torno de 500 milhões ali, se pensar em 50 escolas. Né? No máximo, 500 milhões, né? Pensar em 500 e umas 50 escolas. Você tem hoje 14 regionais, né? Porque a educação está dividida diferente das RA, são 14 regionais de ensino. Então você junta. Até porque também tem RA que não tem escola, tipo o CIA. Ninguém mora no CIA, né? É uma região. Então não faz sentido ter uma regional de ensino no CIA. Mas enfim, então você conseguiria ter já aí umas 3 por RA, né? Se for pensar em dividir igual mas assim, plano piloto não precisa, então não teria nenhuma lá. Então você consegue trazer, mas você começa a ter um plano de planejamento. Então é um papel do legislativo nosso fiscalizar. Então nós estamos hoje fazendo um pouco isso, cobrando. O dinheiro do ano passado foi investido aonde? Cadê a escola? Por que está demorando a obra? Por que está atrasado? O desse ano vai ser em qual? Aí quando a gente, um instrumento nós temos assim, é acionar os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Então ano passado, como eu assumi a presidência da Comissão de Educação lá da Câmara, a gente foi ao Tribunal de Contas umas 16 vezes, no ano passado todo, cobrando do governo, sobre educação. Então, cadê a creche que estava prometida aqui e não fez? Essa escola aqui, que está em obra há 10 anos. Porque tem escola que está em obra no DF há 10, 15 anos. A mesma escola. Nossa. O 110 Ceilândia, por exemplo, a construção do 110 Ceilândia deve ter mais de 10 anos, 12 anos talvez. E até agora não entregou. Que isso, né? Que obra é essa? E aí o governador vai para a televisão, nós vamos inaugurar tantas escolas. Que escolas ninguém está vendo. Para ter o que prometer. Mais um viaduto. Então, só para acho que é uma pergunta boa, porque explica assim, né? Então, assim, não só eu, né? No debate nenhum deputado
consegue falar assim, ó, eu vou trazer tantas escolas para São Sebastião, para qualquer cidade. Não consegue. Quem está falando isso está mentindo. Porque não é o papel do parlamentar fazer isso. Então ele não tem nem capacidade de fazer. Né? O que nós estamos tentando fazer muito, e agora que a gente voltou a ter também um governo federal que começa a voltar a ter uma relação de equipamentos, então você pega agora, por exemplo, o MEC, né? Falar de educação, ampliou os recursos para os estados para a construção de creche. Então o que nós temos tentado fazer para ajudar? Fazer essa ponte. Então a gente teve no ano passado, por exemplo, no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para tentar destravar os recursos do governo federal para Brasília, para a construção de creche. Então, por exemplo, quando a gente foi no FNDE, o informe que eles deram é que tem 14 creches já liberadas para o Distrito Federal, que o dinheiro já foi pago, só que ele está travado na conta porque o DF não cumpriu os requisitos assim, burocráticos, de assinatura, de destinação, o espaço é esse, tá lá, o dinheiro está parado. Já podia estar, aquela coisa que eu falei, não constrói do dia para a noite? Não constrói, mas qual que é o planejamento para começar o dia da construção e a gente não chegar? Então, isso nós temos tentado fazer muito também, essa articulação com o governo federal para ter mais recursos para Brasília, para a gente poder, enfim, voltar a ter... Até dar um exemplo sobre a questão da cultura. O governo federal abriu o PAC, e nós estamos cobrando isso do GDF. O PAC, que é o CELS da cultura, são equipamentos públicos, né? Centros culturais que você pode, enfim, construir na cidade, pode ter diversas coisas, estúdio para molecada, auditório, palco, enfim, né? Dá para você fazer um monte de coisa, tipo a Casa do Cantador em Ceilândia, você consegue fazer o Céu das Artes. O Céu das Artes. Então o governo federal abriu um edital, 390 milhões de reais para qualquer município, estado, protocolar projetos. E aí você entrava no edital e ia ganhar ou não esse dinheiro para a construção desses equipamentos. E o DF não cadastrou nenhum projeto. Não quis disputar o edital. São Paulo e DF, São Paulo e Minas. Os 3 estados que não cadastraram nenhum projeto. Só que São Paulo e Minas, os municípios também podem cadastrar. Então o estado não cadastrou, mas vários municípios cadastraram e ganharam. O DF não tem município. Então, assim, não tem como o São Sebastião não cadastrar, entendeu? Ou o Gama, né? É o governo federal. Então, quando o DF não cadastra nenhum projeto, abriu mão de disputar um dinheiro que estava lá para ser disputado. Poderia, tudo bem, você poderia cadastrar, sei lá, 15 projetos e ganhar 5, beleza, mas fez uma opção de não fazer. E é uma demanda que nós temos hoje também, de equipamento cultural. Que não precisa, parece que não precisa, né? Parece que está tudo bem. Aí você tem assim, São Sebastião, qual é o equipamento cultural que você tem em São Sebastião? Aqui nenhum. Se conseguisse um Céu das Artes. Se você conseguisse um Céu das Artes para São Sebastião, por exemplo. Muito bom. Né? Aquele coqueiro mesmo que poderia ser aproveitado lá, que tem o prédio parecendo um castelo. Em várias cidades, pô, no Gama. Não tem equipamento público. E tinha, né? No Gama, estou falando do Gama, porque lá tinha lá o Cine Itapuã. Né, que era um baita do espaço cultural, tocou Cássia Eller lá, Taguatinga, que você tem o Teatro da Praça, que hoje está fechado, interditado, porque o teto caiu. O Céu das Artes também lá da Ceilândia ficou um tempão fechado. Então assim, porra, você tem demanda para isso, e quando você tem um equipamento desse na cidade, você tem muita melhoria para a cidade, pô. Você tem coisa para fazer para a juventude, você começa a fazer também, né, geração de público, construção de público para a galera que quer se apresentar na música, no teatro, enfim, ou fazer podcast, por exemplo, né? Você pode, porque não dá para pensar em equipamentos públicos desses, uma galera que está fazendo internet, um monte de coisa de conteúdo para internet, não tem como, pô, porque às vezes é caro, às vezes em casa tem que dividir, né, o quartinho ali que era para isso, com um monte de outras coisas que tem na demanda familiar, né, para o irmão estudar, para não sei o que, fazer outra coisa. E você pode ter equipamento público para a galera fazer, ter agenda. Inclusive, eu tava vindo serviço, eu vi no rádio do carro, falando sobre os espaços desocupados, espaço público desocupado, que a gente podia entrar em contato. Eu não peguei direito a notícia,
Mas para a gente ocupar como centro cultural, você está sabendo? Então, desse aí projeto? Como é que é? o governo federal até anunciou também, tem pouco menos de um mês, um programa novo, de pegar imóveis da União, e aí a ideia é que os estados também entrem na mesma lógica, mas a ideia começou agora com imóveis da União. Então, você tem imóvel da União desocupado, vai ser mapeado para isso, para fazer ou política habitacional ou equipamento público. Tem um prédio ali do governo federal que está abandonado, não usa para nada e tal, aí cadastra, e todos esses estão sendo, foi assinado agora o projeto de decreto, de transformar em algum tipo de equipamento. Aí você vai fazer um estudo sobre a área, fala assim, não, aqui dá para construir moradia, por exemplo. Beleza, então vira... Não dá para construir moradia aqui e tal. Pô, mas dá para fazer um Céu das Artes, por exemplo, fazer um equipamento, fazer uma escola, fazer uma OBS, fazer sei lá o quê. Então, de você otimizar esses imóveis, né, que estão abandonados, para tentar garantir. E Brasília tem, né? Tem vários. Tem. E a ideia agora é tentar fazer uma parceria que abriu com os estados. Porque às vezes também você tem um equipamento público que não é da União, é do DF, do GDF. Então aí o GDF que teria que colocar o imóvel, né? Então agora nós estamos também brigando e pressionando lá para que o GDF entre no decreto federal. Então o que o deputado pode fazer até para conectar com a outra é isso, gente. O deputado tem essa tarefa, legislar, fiscalizar, representar. Então, infelizmente, a gente tem uma cultura da promessa no Brasil, né? Você promete construir não sei o quê, fazer o escambau. Não, a gente entende bem de promessa. E aí o problema disso porque não é sustentável, porque você nem pode fazer. Às vezes o cara prometeu lá, e não é nem que ele não quis fazer. Ele não pode, pô. Não é tarefa dele. Então eu não posso falar, gente, eu vou construir uma escola, eu não tenho a capacidade de fazer isso. Não depende do parlamentar. Nesse caso, depende do governador. O parlamentar pode pressionar, pode brigar, pode tensionar, se organizar, fiscalizar para tentar fazer. Mas, assim, agora essa conversa me interessou. Porque se o deputado só pode encaminhar, por que tem uns que vêm e falam, não, foi eu que fiz, eu vou fazer. Por que isso? É para ganhar voto futuramente? Como é que funciona? Depois eu tenho mais uma pergunta aqui do Bernardo. Acho que os motivos são variados, né? Assim, tem uma cultura da política brasileira, né? E eu não vou julgar nenhum mandato, nenhuma atuação. Acho que cada um tem a sua consciência e faz um mandato de acordo com o que acredita, né? Eu acredito muito na transparência. Precisamos ser honesto com as pessoas. Honestidade não é nem essa coisa da corrupção. Honestidade mesmo de... vamos combinar. O que é isso? Cara, o que eu posso fazer? Ser sincero. O que depende de mim e o que não depende de mim? Quer dizer, então, cara, não depende de mim e tô nem aí? Não depende de mim, mas nós vamos brigar junto para ter. Né? Então, vamos atrás de vamos atrás. Vamos atrás. Eu também sou da opinião que a política não é só cargos. Eu faço política bem antes de ser deputado. No sindicato você fazia política, não é política partidária, é política. Um exemplo também, o Marcos Maciel também faz política. Exatamente, eu fui do movimento estudantil, fui do Grêmio, fui do centro acadêmico, fui fazia política. Isso é política, para defender, né? Se organizar, pressionar o governo, é muita coisa. Talvez quem faz mais política desse país e nunca disputou eleição para valer é MST, pô. Pô lá, ocupando terra improdutiva, precisa fazer reforma agrária, para pressionar o governo a fazer. Você faz política de um monte de gente. O próprio, não sei se você conhece o Galo de Luta. Sim. Ele mesmo, falando, deu uma entrevista no podcast falando que era político, aí veio o pessoal do MBL tirar ele de tempo, porque ele não é político. Político não é o cara que concorre à eleição, o que é eleito. Né? Aí veio fizeram um react sobre o vídeo explicando, o pessoal da Soberana veio explicando, ele é político, sim. Todo mundo ele nunca concorreu, todos nós. Mas não significa. Quando a gente falou que ia trazer o senhor aqui, o pessoal já encheu a gente de perguntas. Aquela pergunta.
a Beatriz, né, perguntou sobre os técnicos de enfermagem, né, porque não foram chamados até agora, não teve um concurso, alguma coisa assim. Eu não vou falar a pergunta toda dela, porque o pessoal quando manda pergunta, eles escrevem um livro. Mas sobre os técnicos de enfermagem, por que não foram chamados, por que ainda não... Como é que é o nome dela mesmo? Beatriz Lima. Bom, Beatriz, deixa eu até abrir aqui só para... Inclusive, se ela quiser encaminhar a pergunta para ele depois, para ele responder com mais detalhes. Eu Nosso costumo dizer o seguinte, geralmente, eu costumo dizer o seguinte, hoje nós estamos vivendo o pior momento dos serviços públicos da história da cidade. Concordo. Até por conta de uma política que foi pensada e planejada, organizada, para não contratar gente. Então, eu acabei de dar o exemplo dos professores. Metade é temporário. Na saúde, a realidade é a mesma. Tá do mesmo jeito. Então, o governo parou de contratar, parou de nomear e foi tentando apostar de que dava para sempre dar um jeitinho. Então, foi dando durante algum tempo. Então, você pensa, vamos parar de contratar, mas vamos fazer o IGES. Porque a gente não contrata mais, mas aí o IGES contrata lá e tal, e vai suprir a demanda. Só que isso tem um limite, porque as pessoas, elas não controlam, né, quando vão ficar doentes, não? Sim. E a política de saúde tem uma lógica também, de que a política não pode ser só atender quem fica doente, mas você precisa ter uma política de prevenção, para evitar que as pessoas adoeçam. É assim que funcionam os melhores sistemas de saúde do mundo. Você tem uma atenção muito forte na atenção primária, né, na atenção básica, porque você faz um trabalho de prevenção e evita que as pessoas precisem procurar o hospital. Né? Então, quem vai procurar o hospital, uma UPA, é em último caso. Nós estamos invertendo essa lógica no Brasil e no Distrito Federal, nos últimos anos, com muita profundidade. Né? Então, você tinha quando o SUS é criado lá atrás, uma preocupação dessa, de atenção primária, equipe de saúde da família. Eu não lembro, que era muito pequeno assim. Mas, né, quem tá... Cara, você tinha isso estruturado no DF, as equipes funcionando, de saúde da família, saúde em casa, o cara batia na sua porta, assim, vê aí, como é que você tá, não sei o quê, como é que foi hoje. E era um pessoal o agente comunitário de saúde, que é o cara que entra na sua casa, assim, e ele é o cara, ou a cara... ele é o olho do sistema, né? Porque todo mundo, quando vai para o médico, ninguém é muito sincero, né? Então o médico fala, você está comendo açúcar? Não, doutor. Já parei com esse negócio, não é comigo não, lá em casa é tudo light. Aí o agente comunitário de saúde é o cara que vai na tua casa, aí vê lá um potão de rapadura lá em cima, assim, aí fala, o cara falou que não come mais açúcar, mas um potinho de rapadura lá em cima. É muito mais eficiente. É muito mais eficiente, então você cria uma rede integrada. Então isso foi sendo desmontado. E a lógica do governo é não, a gente consegue ir aqui fazendo os acochambramentos, assim, vamos... E chega no limite que estoura. Nós estamos nesse limite do colapso. Né? Então, só para ter uma ideia, Beatriz, técnica em enfermagem, hoje, na rede, você tem 15 mil cargos, porque todo cargo público é a lei que determina. Você pega uma carreira, você é o professor, enfermeiro, técnico de enfermagem, tem uma lei que fala, você tem tantos cargos dessa carreira, e aí você tem lá seus direitos, qual que é o seu salário. No serviço público é sempre assim. Então você tem no DF hoje 15 mil cargos de técnicos de enfermagem. Só que você tem 5.873 cargos que estão vagos. Então você tinha 15 mil lá atrás, e aí as pessoas elas aposentam, morrem, mudam de emprego, sei lá, tem uma série de coisas que pode acontecer. E aí, quando ia saindo um técnico de enfermagem, essa política de não contratar ninguém, então você foi criando um buraco. Então hoje você tem 5.800 cargos vagos, de 15 mil. É mais de 30%. Então, o acolchambramento não resolve mais, entendeu? Não consegue mais resolver. Não, contrata ali, contrata não sei o que aqui. E você não consegue. E isso é na rede toda. Então, nós estamos chegando nesse ponto. É fundamental. Então, se você... Hoje a demanda mínima são esses 5.800. Estão vagos, eles já existem, está a previsão de cargos. Quando você fala previsão de cargos numa rede, você fala assim, por que tem 15 mil cargos hoje de técnicos de enfermagem?
Porque quando você montou a rede, você falou assim, você precisa de 15 mil para ter tudo isso funcionando. É o mínimo, É o mínimo ali para né? trabalhar, para operar de uma maneira tranquila. Para Mas você ter atenção primária, quando chegar lá na UPA, na UBS ou no hospital, a pessoa ser atendida e tal. É isso que precisa. Mas então, esse número é atualizado? Então, e esse número não é atualizado, porque esse número é atualizado só quando você muda a lei. Então ele não é atualizado todo ano. Não tem uma atualização, a população foi crescendo. Estou dependendo da organização da categoria ali. Se tivesse os 15 mil, não seria ainda. Não seria o ideal, porque você tem uma população, quando a lei foi criada, e determinou o número de 15 mil, era numa realidade de menos pessoas, de um sistema que funcionava um pouquinho melhor ainda. Então, se você tem um sistema colapsado, você tem também aquele plus ali, né? Aquele a mais que você precisa para tirar a crise, né? Depois ele voltar a... Então, assim, hoje são 5.870. Nós fizemos uma emenda, que aí eu volto para o papel do deputado, que o deputado fazer. Então, o governo mandou o orçamento lá para a Câmara no passado. O orçamento é que diz lá que o governo pode fazer. Ó, eu posso contratar tantos. Então, o governo mandou a lei orçamentária falando assim, ó, que esse ano pode contratar 200 técnicos de enfermagem. Tem 5.873 cargos vagas. Nossa, tá doido. 200, de novo, não limpa o palito de dente da demanda. Aí nós fizemos uma emenda para nomear 5.418. Na verdade, os 200 mais 5.418, você teria um número 5.618, ali perto dos 5.800. Nós fizemos uma emenda, que aí o papel do deputado faz a emenda, a Câmara votou, os outros deputados aprovaram a emenda, ela foi aprovada, só que quando foi sancionar a lei, porque aí o processo legislativo, né, a lei é votada na Câmara e o governador, ele sanciona ou veta. Sancionar e fala assim, ok, tá, beleza. E vetar não concorda. Então ele vetou essa emenda dos 5.400. Então o orçamento hoje do DF só autoriza o governo a contratar 200 esse ano. Então nós estamos agora brigando para tentar ou derrubar o veto do governador, porque aí a Câmara pode derrubar o veto, que aí a palavra final é da Câmara. Aí entra um pouco essa coisa que eu que fiz, da relação de base e oposição, porque aí a base do governo, a turma que defende o governo, não quer derrubar o veto para proteger o governo e tal, só que a gente tem que falar assim, ó, não é proteger o governo nesse caso. É proteger o cidadão. Proteger a população, pô. Nós estamos falando de contratação de gente que não vai ser do meu partido, vai votar em mim. Pô, se você contratar 5.000 técnicos de enfermagem, entendeu? Vai ter enfermeiro, todo mundo. Né? 5.000 técnicos de enfermagem, vai ter gente de direita, gente de esquerda, gente do centro, gente que não está nem aí para nada. Não se trata disso, se trata de atender a população. Pô. Então essa é a briga hoje que nós estamos fazendo lá na Câmara para tentar derrubar o veto. E paralelamente a isso, está autorizado 200. Pô. Então pelo menos os 200, por que não chama logo? Porque está autorizado, porque tem orçamento autorizado para 200 esse ano. Então, pô, chama os 200 logo, porque não vai resolver o problema? Não vai. Vai querendo ou não, 200 dá uma ajudada. O problema é maior, mas você vai, de novo, não é do dia para a noite você faz tudo. Mas, então vamos começar a fazer? Vamos começar. Então começa com os 200, depois a gente... E leva tempo para fazer... Para ser chamado? Não, então, nesse caso dos técnicos de enfermagem, é imediato. Porque você tem concurso já na rua, na praça, está homologado, já fez, já está o banco lá, o governo já pode chamar 200, então não tem que mudar a lei já autoriza os 200, então é só uma canetada. Tipo, ó, os 200 primeiro aí, vem para cá. Em 30 dias essa turma está trabalhando. Então, o que demora, às vezes, é quando não tem concurso. Né? Aí você tem que fazer o concurso, abrir o edital, fazer a prova, corrigir, recurso e tal. No caso dos técnicos de enfermagem, você consegue chamar agora. Aprovada, chamar essa galera que está lá esperando, está todo mundo pronto para trabalhar. Pô. Beatriz vai ter paciência. Agora, aqui é uma dúvida minha aqui. Então, que eu falo com a Beatriz, só, Alex, né? Assim, ó, o que nós podemos fazer? Nós estamos lutando lá para o governo chamar os 200 para a gente derrubar o veto dos 5.000 e poder ter uma chamada maior. É isso que o deputado pode fazer. Então, o que eu prometo para todos, nós vamos lutar junto para isso acontecer. Eu não faço
E quem falar para você vai mentir. Ah, eu vou fazer. Não vai. Porque tem quem tem a prerrogativa Uhum. de assinar a nomeação dos 200 é o governador. É ele que assina. Então, nós estamos tentando convencer o governador de que é fundamental ele assinar lá. Mas O ato de não nomeação. tinha nem o que convencer, né? Já é fundamental, já está aprovado, já está lá, já Pode, é é só feito. fazer. Né? Ele mesmo não botou os tem- 200 lá para fazer. Não tem o que convencer, não tem aí, nada. Aí é que eu tenho que falar É pro falta pessoal, de- né? Pô, mas tem que convencer o cara de fazer o que é Não, e certo. ele já foi convencido, porque já está... Porque já está aprovado na lei. É. Eu falo assim, talvez ele está na dúvida se Faz nomeia 200 técnicos de enfermagem ou se constrói mais um viaduto. Né? Antes de fazer a pergunta, eu vou até fazer logo uma pergunta. A avaliação desse governo do Ibanez, que já vem desde do dia que a gente entrou no Crixás, qual que é a avaliação que você tem dele? Assim, porque o que a gente vê muito é viaduto sendo inaugurado. Esse colégio ainda não vi. Não vi. Tem uns, não, inaugurou um lá, Só o túnel, de né? Itaguatinga, Não, e tem outros que tá em construção. Ah, não, o do com Sudoeste recanto. também foi rápido. Pô. Foi? O Pulsico é rápido. Do Sudoeste, O mas... do Sudoeste começou a construir e tal. Já está pronto. Já está pronto. Já Eu passei lá, da última vez que passei ainda O do estava. Sudoeste já está pronto já. Com tanta Começou rapidez. O do Sudoeste, o do Lago, esses são rápidos. Ai, com tanta rapidez assim tem perigo de cair, não? Além de não. Inclusive, essa chuva que deu aí, já metade dos viadutos já descascou, saiu asfalto, Meu Deus né, do não sei o quê. céu. E o do Sudoeste tem graminha do lado. Tem. Passa lá no recanto lá. Mas por que essa diferença? É bonitão, né? Será? Não sei. Não. Não faço ideia. Será por quê, né? Eu tenho a avaliação de que é um governo que levou a cidade para esse caos que nós estamos vivendo. Ele é o responsável do caos. Né? E é um governo que inverteu as prioridades do Estado. E é legítimo, obviamente, você disputar isso. A eleição serve para isso. Né? Você fala assim, eu acho que o Estado e o governo tem que estar defendendo o interesse dos empresários. É legítimo, pô. Ele deixou até meio claro. Fala assim, eu acho que é isso. Tá bem claro, né? O governo é para empresário. Empresário que gera emprego, blá, 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 esse negócio de escola, isso é bobagem. Negócio de pobre. Negócio de pobre, isso é besteira. bobagem. O governo é para isso, é para os ricos mesmo. Cara, legal, disputa a eleição. Seja honesto com as pessoas, defenda seu programa. E vê se as pessoas vão votar em você. Se você convencer as pessoas, o problema é quando você mente. Então o Ibanez fez foi isso. Ele fez 2 eleições que ele mentiu. Sim. Ele foi e prometeu. Por exemplo, na saúde, eu vou acabar com o IGES. A primeira coisa que ele fez foi ampliar o IGES Não acabou. e terceirizar todo o processo. A primeira coisa que ele fez. Então, prometeu lá, não vou privatizar a SEB. Falei, privatizou a SEB. Aí tá todo mundo agora, Que né? ficou pior. Venta e ficou mais caro. Mais caro. Mais caro, muito mais A caro. conta de luz ficou mais cara e ficou pior. Venta, cara. Então o problema, na minha opinião, é quando a pessoa mente. Então eu acho assim, na política, não cabe tudo, obviamente, porque você tem, né, o processo legal e tal, você respeitar, mas você tem espaço para divergência. O problema é quando você mente para ganhar uma eleição e depois que você ganha, você aplica o programa que a população não escolheu. Ninguém votou no Ibanez para ele terceirizar a saúde, porque ele não falou isso na campanha. Ele falou que era um desastre, que era corrupção, que só tinha mal feito. E é Quando verdade. nem comenta, até que vai, mas quando é, fala o contrário. E é verdade, porque não foi no governo dele que foi Eu preso sou- o secretário de saúde, foi no governo libanês que foi preso o presidente do IGES, desvio de corrupção, de medicamento, de dinheiro de remédio que ia para não sei que fazenda no Piauí. Que eu Foi no sou governo rico, dele. que eu sou rico, não preciso de dinheiro. Não precisa Não preciso disso. pegar do governo dinheiro. Ou ele falou Não lembro que disso. não ia mais derrubar a casa das pessoas, que ele ia construir casa com o dinheiro dele, porque ele era rico, milionário. Lembra? Ele falou, Foi a primeira campanha. É. Primeira campanha. não, eu não vou derrubar uma casa de Eu ninguém. não Ele tava, preciso de ele dinheiro, tava lá eu embaixo, tenho. quando ele É. falou, foi lá pra Eu cima. tenho Eu tenho dinheiro, eu sou vou... milionário. E falou assim, eu sou milionário, eu não preciso disso. Aí agora, no debate do reajuste dos servidores, deu 6% para os servidores e aumentou 25% o salário dele. Então, assim, o problema é quando o cara utiliza da mentira para disputar a eleição. Então,
Eu ia Aí- falar bobagem aqui, eu ia tomar um processo. Aí tá errado. Então, se ele fosse para a campanha dizer assim, não, ó, eu acho que o meu salário tem que ser aumentado mais do que o dos professores, mais do que os enfermeiros, esse povo não merece ganhar, mas eu mereço, porque eu trabalho muito, então eu vou aumentar meu salário em 25% e vou aumentar o dos enfermeiros e professores em 6%. Pô, fala isso na campanha. Na hora de pedir voto para as pessoas, entendeu? Ó, gente, eu vou privatizar a SEB, porque eu acho que a SEB tá ruim e tem que privatizar. Mas fala na campanha. Só que fala as consequências disso. Ó, quando privatizar, então vai ter um problema, porque aí vai entrar uma empresa que ela quer lucrar. Então ela vai ter que cobrar um pouquinho mais caro na conta. Que quem paga a conta é você. Então você vai pagar um pouquinho mais caro para essa empresa que vai começar a assumir. Ela vai ter. Aí se você falar isso, bom, se as pessoas, mesmo assim, escolherem isso, aí, cara, faz parte da democracia, né? Sim. Aí beleza. O problema é que as pessoas foram induzidas a votar num programa que ele mentiu, que quando ele começou o governo dele, ele está fazendo o contrário. E ele não disse isso para as pessoas. Então ele não deu oportunidade, na época da eleição, das pessoas discutirem a cidade de maneira honesta, né? Porque ele fez uma campanha mentirosa. Então, minha opinião sobre o governo é isso, que é um governo muito ruim. Eu acho que é um governo que governa para os amigos do Ibanez. Então, se você pegar em todas as áreas, todas, onde está aumentando o investimento, dinheiro nosso, meu, seu, né? Quem está nos escutando, que é o que paga imposto. Você vai comprar um arroz, é esse dinheiro que você está pagando todo dia. Onde está aumentando? Contratos com empresário. Então, ó, na saúde e na educação onde que está aumentando a despesa? Contrato de aluguel. Vai ver os donos dos prédios. Vai ver o valor dos contratos. Aonde está aumentando agora a despesa que aumentou, que a secretária não consegue justificar? A compra dos uniformes. Numa empresa lá de Santa Catarina. Pô, não tem ninguém no DF que pode fazer esse negócio? Até para movimentar a economia local aqui, sabe? Criar mecanismo de economia solidária. E tem a fábrica social, por exemplo, lá no Estrutural. Sabe assim, ó, pegar pequenos produtores no DF. Ah, mas vai ficar um pouco mais caro, tudo bem, pô, mas é o dinheiro nosso que movimenta a economia aqui, entendeu? O cara gasta aqui o dinheiro, depois ele volta, né? E você está mais dialogando com a cidade. Aí fizeram um uniforme horrível. No passado entregaram para as pessoas uniforme gigante ou curto demais, a qualidade péssima. Eu tenho filho na escola pública, eu tenho uniforme. Opinião para dar sobre o uniforme? Quando não usa o uniforme? Quando quem não recebeu, né? Não, mas Tem pessoas. Pronto, os meninos que estudam no Chicão aí. O do dela é personalizado. Mas o aí Chicão foi a faz, escola, o Chicão né? faz porque ela fez. Mas eu tô falando aquele azul. O azul, Não, lindo. ainda não tem uniforme personalizado, Aquele só azul tem é o feio. azul. E porque tava vindo os uniformes do DF, então o Chicão parou de produzir. Que era muito lindo o uniforme. Né? O Chicão sempre Aí fez. parece que o uniforme vai ser preto. Vou personalizar agora. Mas aí é a Eu própria escola, né? eu que trabalhei no faz, sim. Chicão. Sem dúvida, vou até um salve para a turma do Chicão aí, porque eu acho que é uma escola massa demais. Eu também acho uma escola top também. Mas assim, aí você tem essas coisas, entendeu? Então, é o contrato da alimentação escolar, que o governo não cumpre, o 30% para a agricultura familiar, para comprar do produtor local, do orgânico, aí faz os contratos tudo viciado para uma empresa, que só tem uma empresa, então ele cria lá uma regrinha que só pode participar da licitação para agora do feijão, por exemplo. Nós estamos lá denunciando, que o papel do deputado é fiscalizar. Aí os caras abrem licitação para comprar o feijão, aí fala assim, aí bota na licitação. Não, tem que ter o feijão embalado a vácuo. É a regra para participar da licitação. Aí você vai ver, só tem uma empresa no DF que faz isso. Então você direciona a licitação. Já inventa ali uma regrinha. Uma regra só para o cara, que aí só você vai ganhar. Aí você elimina todo o resto, entendeu? Então é uma sacanagem que tem. Eu também acho, porque embalado a vácuo. Estou dando um exemplo. Ele já vem cozido? Tô dando um exemplo. Se você for na saúde, é a mesma coisa. O quê? Essa relação com o IGES, com as falando de empresas, feijão. a cozinha. Vem cozido. Já vem cozido? A cozinha do hospital de base, Aqui que é não. terceirizada. Pô, um negócio, cara, o hospital de base. O hospital de base, ele não é um hospital qualquer. É um hospital referência. Hospital escola, um hospital que formou uma geração de trabalhador da saúde. Tem coisa que não se trata de maneira igual. Nós fomos ano passado na cozinha do hospital de base, era um negócio vergonhoso.
deixar chegar naquele lugar, daquele jeito, com infiltração no chão, pingava coisa do teto na panela. Pô, e uma cozinha de um hospital, assim, porque o cara que está no hospital internado, a alimentação é um dos processos da recuperação do tratamento, né? Você se alimentar bem, comer bem, né? Então, é um negócio inacreditável. Mas você vê lá, dinheiro indo para a empresa, e a empresa não faz o que estava lá no contrato. Então, se você faz um contrato, eu sou o governo, você é a empresa, eu te contrato para servir a cozinha no seu trabalho. Tá no seu contrato, você precisa cuidar da cozinha. Então, você está recebendo dinheiro para contratar pessoas, para comprar as comidas, também para cuidar do espaço. Que então, não vai deixar isso. Aí, nós fomos fiscalizar, denunciamos que a cozinha estava um caos, aí a gente falou, não, mas então, o que a gente recebeu não dava para fazer tudo. Para a gente reformar agora a cozinha, nós vamos precisar de mais 20 milhões. Pô, mas já não estava no contrato que era obrigação sua fazer? Aí o papel do governo devia ser o quê? Cuidar do bem público, né? Então, se eu te contratei, bicho, você não cumpriu o contrato, tá fora. E te processo ainda. Porque pô, você assinou um contrato comigo, eu te paguei em dia, certinho, você não cumpriu, é rescisão e processo. Eu quero dinheiro de volta, sei lá, se vira. Não, o governo vai lá e fala assim, beleza. Precisa de mais 20 milhões? Tá aqui, 20 milhões. Isso é meu café da manhã. Então essa é a lógica do governo, entendeu? O governo opera assim. Hoje o governo libanês opera assim. Então essa é a minha opinião. Agora, se isso é o melhor, é o jeito certo, quem decide de fato é a população. Cada 4 anos tem eleição. Porque aí, aproveitando já a análise do governo, né? E a gente viu que não é bom para ninguém, né? A gente vai nos hospitais públicos, nós não somos... sobre o Leandro Graz, uma opinião também dessa última notícia que aconteceu com ele aí, de não ser elegível. Sim, a gente que estava vendo de fora não viu nada demais, né? Mas por quê? É perseguição, alguma coisa assim? Eu falo assim, condenação que saiu agora do Leandro, sim, é uma coisa super, né? Toda a minha solidariedade aqui, inclusive, pro Leandro, que é um amigo, virou um amigo pessoal, e é um dos políticos mais sérios que eu já conheci. Mas eu acabei de dizer como é que foi a campanha do Ibanez. Sim. O medo nosso é de nós também não poder se eleger. Eu acabei de dizer isso. Então, que tribunal que condena o Leandro Graz por dizer que abusou do uso da comunicação e mentiu na campanha e deixa o Ibanez, o cara falou, tem documento escrito, tem vídeo gravado de todas as categorias. Falo da minha, sou professor. Quando a primeira eleição do Ibanez eu estava na escola. O professor tem que ganhar igual o juiz. Falou, tá gravado, então tem que jogar. Pô, o cara trata igual o juiz de futebol da várzea. E passa ileso, pô. Então qual que é o critério que é usado? Num julgamento do TRE aqui, com todo respeito aos desembargadores, tinham 6 votos. O processo Leandro estava ganhando por 5-0. Aí uma desembargadora pede vista, dá um parecer pela condenação dele, fica 5-1, e muda o voto de outros 3. E aí o processo sai de 5-0 para 4-2. E depois você vai vendo, assim, né, a gente fala com muito cuidado e tal, mas aí você vai vendo lá, aí aparece a foto do desembargador com não sei quem, com um político tal, com fulano. Então, eu tenho muita confiança que o TSE vai reverter a decisão, porque é um processo muito frágil, não se sustenta. Eu, obviamente, tenho muito respeito à justiça. Acho que decisão judicial a gente, né, precisa respeitar. Podemos discordar delas, obviamente. Eu discordo dessa profundamente. E tem os caminhos e os mecanismos. Né? Precisa recorrer, vai para o TSE. A gente viu recentemente a história desse país, julgamentos sobre a vida política, como eles foram manipulados ali pela conjuntura. Né, falo aqui sem o menor problema com quem está nos escutando, que nós não temos que passar limpo a história do Brasil mesmo, porque durante muito tempo foi sempre jogando, né,
para debaixo do tapete, a gente não fala e tal. O que foi feito com o Lula, pô. Os caras tiraram o Lula da eleição em 2018. Tiraram da eleição, porque todas as pesquisas diziam que ele ia ganhar. Todas as pesquisas diziam que o Lula ia ganhar do Bolsonaro. Aí tiraram o cara da eleição. Prenderam o cara porque um procurador corrupto lá no Paraná fez conluio com outro juiz ladrão, combinou o processo, ó, vamos condenar esse cara, a gente não tem prova, mas enfim, foda-se. Os caras, tipo, porra, saem as mensagens dos caras. Aí você fala, isso é grave, sabe por quê? Porque é o seguinte, você imagina que isso aconteceu com o Lula. Cara, você pode gostar, não gostar, odiar. O Lula é a figura mais famosa do Brasil no mundo. Qualquer lugar que você vai no mundo, você fala Lula, pô, alguém conhece o Lula. O cara é presidente da República, foi 2 vezes o 3º mandato. Se isso acontece com esse cara, imagina o que acontece com a gente, pô, quando vai ser julgado no tribunal. Se essa é uma prática, eu acho que essa não é a prática comum do sistema judiciário brasileiro. Mas se você tem um processo que aconteceu com o presidente da República, que o procurador fez conluio com o juiz para condenar você só para te tirar de um processo, pô, isso é muito grave. Isso é muito grave, acabou de acontecer. Então, o cara foi tirado da eleição, foi preso, foi condenado, falou, não pode concorrer. Já começou no impeachment. Já começou lá, mas estão colocando depois aqui. Então tirou o cara da eleição, prendeu o cara sem nenhuma prova, não sei o que, blá, blá. Aí o Bolsonaro ganhou, porque foi para isso, aí ganhou prometendo para o juiz que condenou que ia para o Supremo Tribunal Federal, que ia virar ministro. Olha o nível do negócio. Né? E aí depois, enfim, né, foi vendo que era um buraco esse processo, o Supremo fala, não, realmente aqui não tem nada. E anula a condenação. E anula o processo. Pô, nós pagamos a conta desse negócio. E não só a conta de um governo desastroso, mas uma conta que eu acho que é uma conta cara, que é isso, assim, a justiça não pode estar a serviço de um interesse privado e particular, pô, não dá, nós precisamos ter um sistema judiciário robusto, que a gente confia, que vai me julgar, vai julgar qualquer um aqui, qualquer dia desse, pô, né? Tá todo mundo sujeito a isso, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você, que vai ter que ir lá, sentar no banco de réu lá e vai ter que se defender, pô. E essa presunção da inocência, ela é fundamental. E você confiar no sistema de que ele não está operando contra você. Porque é muito desigual. Né? Você vai lá se defender e o cara que está te acusando está comungado com o cara que vai te julgar. Pô. Aí fudeu, aí você vai perder. Né? Você já começou derrotado. Então eu acho que, só para voltar nisso, assim, eu acho que foi muito injusta a condenação do Leandro. Não sei os motivos que levaram à mudança, eu acho que o processo é muito frágil, pelo que eu li. Eu acho que ele já está entrando com recurso, eu tenho muita confiança que o TSE vai derrubar, vai reverter a decisão, porque não tem material sólido para isso. E nem do ponto de vista prático. Não que eu acho que isso é uma regra. Né? Assim, você está sendo acusado, por exemplo, no caso do Leandro, está sendo acusado de abuso do poder da comunicação, de mentir na eleição. Então, se você é culpado, né, tá ali, independente se deu certo ou não a estratégia. No caso, mas que mostra que não é verdade que teve isso. Porque o Ibanez ganhou no primeiro turno. Sim. Né? Então, não... É uma coisa até que a gente... Eu só entrei nesse assunto porque foi uma coisa que a gente achou que ele faltou bater mais no Ibanez. Faltou pouco. Eu falei, cara, tá muito devagar os debates. Ele não vai... Sim, falar mesmo. Ser mais. Aí por isso que eu acho que não é uma culpa dele. Assim, foi a campanha, a eleição não permitiu muito disso, por conta do que eu falei. Assim, eu acho que o Ibanez interditou o debate. Foi. Acho que se tivesse alguém que tivesse que ser punido, era ele interditou o debate. Interditou. Não se discutia a cidade. Sim. Né? Porque ele foi lá e mentiu. Ele fazia promessa a qualquer custo. Quantas escolas ele prometeu que ia construir, quantas ele entregou? Quantas creches ele prometeu, quantas ele entregou? Quantas casas que ele prometeu que ia regularizar, que ele ia derrubar e que ele está derrubando? Aqui em São Sebastião, recentemente, no Vila do Boa. E esses projetos aí. E essa turma votou nele, entendeu? Votou porque acreditou, pô. Né? Se você vai para uma campanha, o governador vai lá e fala assim, eu não vou derrubar sua casa não, fica tranquilo, porque eu vou cuidar desse negócio. Pô, você acredita. Aí você vota lá no cara.
Aí passa 2 meses, trator em cima. Trato em cima. Porra. É bem complicado. Pois é. Voltando aqui para isso aqui é dúvida minha. Dúvida tua. Eu sempre tive essa dúvida aqui. Porque, tipo assim, Deixa eu tirar. na questão de saúde, você vai para... Tem lugar que você tem posto de saúde, você tem que dormir, tem que chegar lá, madrugar na fila e tudo. É o que acontece no CRAS também. Você não consegue nenhum agendamento, nem se cadastrar e tudo. E, pô, na época que a gente tá, com a internet do jeito que tá, os meios de comunicações do jeito que são, não tem como facilitar isso, fazer pela internet, igual quando é uma clínica privada, você agenda sua consulta, faz tudo pela internet, você só vai lá. No sistema público não tem como implementar isso, e até pensando mais a longo prazo também, futuramente. Um jeito de esvaziar os hospitais, que seja uma triagem com o profissional por uma videoconferência, tipo, se o profissional está te olhando ali numa videoconferência, ele já elimina um monte de coisa. Então, quando você chegar no hospital, se precisar ir, já fica mais fácil, né? Vai demorar menos tempo lá, já era uma esvaziada também. Não tem como fazer isso, implementar esse tipo de coisa, não? Tem. Porque você acabou de falar, tem gente que faz. Pois é. Se o setor privado está fazendo, é porque tem gente. Né? Se outra experiência está fazendo, porque tem gente. Por que não se faz? Aí é o debate que nós estamos falando um pouco aqui. Tem servidor para fazer? Porque se o servidor da saúde está lá supercarregado, porque falta 5.800 técnicos de enfermagem. Então, mas no caso, se fizesse isso, talvez até não diminuísse. Então, é que como você não tem gente hoje também, então precisa de pessoa para desenvolver um sistema. E pode fazer de várias maneiras. Pô, por que em vez de ficar terceirizando o atendimento na ponta, eu acho que não precisa terceirizar, mas dá para fazer com servidor. Tem servidor na Secretaria de Educação de Saúde, ou do governo de maneira geral hoje, né, tem inteligência para isso. Mas, então contrata uma empresa aqui para fazer o sistema, desenvolver. Mas é tão caótico a situação da saúde hoje, que você pega assim, hoje nós temos 2 gestões na saúde, né? A Secretaria de Saúde, que cuida das UBS, dos postos de saúde e dos hospitais, de maneira geral, e o IGES, que cuida das UPAs e de 2 hospitais, que é o Santa Maria e o Hospital de Base. O sistema dos 2 não se comunicam. Então, olha o nível... Se você for na UBS aqui agora, você vai ser consultado. Aí você vai ter seu prontuário, blá blá blá, não sei o quê. Aí você vai na UPA, porque você ficou pior e tal, precisou, vai na UPA. Eles não têm o seu prontuário. O sistema não, é como se não existisse. Porra, como é que pode? A mesma rede, pô. Se na mesma rede não tem o que deveria ser óbvio. E aí, cara, nós estamos cobrando isso o tempo inteiro. Ministério Público, Tribunal de Contas. Porque nesse caso não tem mais a desculpa assim, pô, mas o IGES acabou de entrar. Acabou nada, tem 5 anos esse negócio, eles não conseguiram fazer um sistema que se comunique entre os 2. Porque o IGES fala assim, não, nós temos expertise do sistema, o sistema nosso, blá blá blá, é uma Ferrari, o sistema de saúde é um Fusquinha. Pô, então, o IGES que está ganhando aí todo ano mais de R$1 bilhão para fazer esse atendimento horroroso, né, para a população. E aí, de novo, a culpa não é do servidor lá, do trabalhador da ponta lá. Falando que o médico do IGES é pior ou que o enfermeiro do IGES não é isso. É a gestão, é um modelo que não funciona. Você pega R$1 bilhão, dá para o negócio e o que menos recebe na parte é o trabalhador. Fica lá com os bonitão ganhando super salário, blá, blá. E um monte de contrato falcatrua que tem por aí. Inclusive que levou um monte de gente para prisão, para cadeia. Por que a contrapartida do IGES, por exemplo? Porra, então passa esse sistema de vocês, que é um sistema bonitão, para a Secretaria de Saúde. Vocês estão ganhando aí todo ano mais de R$1 bilhão. Já podia até estar no contrato. Está no contrato, entendeu? Pô, é a contrapartida de fazer o serviço, deixa um legado pelo menos para a cidade, já que não está resolvendo um plano de atendimento. Para eles não ia ser nada. Não ia ser nada, já tem lá, pô, transfere a tecnologia, entendeu? Ajuda o sistema público, o SUS. Então são coisas assim, quem assina o contrato com o IGES? O governo do Distrito Federal. Por que ele não cobra isso? Qual que é o interesse, entendeu, por trás desse? Então dá para fazer, tem experiência que faz, que seria muito mais, né, otimizado e tal.
Precisa de gente para fazer isso, precisa de alguém que entenda que isso é uma prioridade também, porra. Eu acho que falta mais entender que é prioridade, porque a partir do momento que entender que é prioridade, até a demanda de funcionário vai diminuir, porque vai melhorar o sistema. Pô, tem muita coisa que dá para fazer no serviço público, Alex, que otimiza muito. Assim, tem um núcleo de servidores que a pandemia nos levou para o teletrabalho. Né? Todo mundo. Do professor obviamente que com o fim da pandemia você vai voltando. Só que a pandemia ensinou que, às vezes, dependendo do caso, da situação, e eu defendo isso, talvez assim, não para o servidor que está na ponta, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o professor, mas não tem como, esse é ali, o assistente social, né? Mas tem muito trabalho administrativo que, às vezes, no teletrabalho ele seria mais otimizado. Mais eficiente. E você começa a desenvolver tecnologia para ajustar sistemas, né? Para integrar outros sistemas, para melhorar o atendimento, para melhorar a vida, inclusive, do servidor que está lá na ponta, que não pode ficar no teletrabalho, obviamente. Não tem como, você, né? O professor ficar no teletrabalho. Não tem como o médico ficar no teletrabalho. Uma coisa é a telemedicina, mas não é teletrabalho, né? O cara tem que atender. Mas você pode pensar em sistemas que melhoram um monte de coisa, melhora a eficiência, melhora o atendimento final, melhora até o trânsito da cidade, né? Porque você tem muito servidor que, pô, às vezes dá para ter uma escala. Agora, falta assim, sabe? Falta de novo alguém que entenda que isso é prioridade, é importante, ter um pouco de cuidado com esse negócio, sabe? Você olha para a cidade, olha para o governo, olha para a máquina e fala assim, cara, isso aqui está um caos, como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas? A impressão que eu tenho é que o governo não se preocupa com o servidor, sabe assim, com a vida dele. Você está trabalhando para mim, velho. Se fosse governador dessa cidade, eu ia pegar o servidor e falar, pô, precisa cuidar da vida desses caras, porque eles estão trabalhando para mim, para a sociedade, obviamente, né? Servidor público é da sociedade. Mas pô, preciso cuidar dessa galera. Pô, tá adoecendo por quê? Aí você pega assim, os dados, todo mundo adoecendo. Por que tá adoecendo todo mundo? Pô, quando adoece, é pior, porque eu estou tirando o cara lá da ponta do serviço, aí a população vai ficar sem atendimento. Eu consigo fazer para melhorar a saúde desse cara. Porque no final das contas o servidor público, ele é isso, ele é a ponta do governo com as pessoas, com a cidade. Se eu vou num CRAS e sou atendido, e sou bem atendido, o problema é resolvido, é a imagem do governo que é boa. Pô, esse governo me atendeu, pô, eu fui lá no CRAS, olha só. Se eu chego numa escola, tá lá, se eu vou numa UBS, sou bem atendido, blá blá blá, se chega uma equipe da saúde da família na minha casa e toca minha campainha, isso é uma preocupação, no final das contas, né, assim, do governo, do Estado. O problema é que quem elege é a população ali, mas quem financia são os grandes lá, tem exatamente. que responder. Então, fica desconectado, né? Então, se a gente consegue começar a fazer a conexão disso, né, de que quando a gente elege alguém, um governador, um deputado, enfim, nós estamos, no final das contas, tratando da nossa própria vida, não só da nossa, da minha, do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho, pô. Porque ela é importante, a vida do meu vizinho é importante, claro que é. Se a vida dele melhorar, a minha também melhora, pô. Não é? Vocês estão lá no Crixás, lá, parecido um pouco. Porra, se meus vizinhos estão bem, eles param de encher meu saco. Literalmente. Então é melhor, pô. É melhor que todo mundo fique bem. Você pensar, né, nesse processo coletivo. Não só, não adianta nada, pô. Eu estou bombando lá no meu prédio, no meu apartamento, e meu prédio inteiro tá se fudendo. Não adianta porra nenhuma. Não adianta nada, não. É verdade. Porque sua vida vai ficar ali, você vive ali. Então, talvez pensar um pouco mais nisso, né? A gente. Isso é bom, assim, ter esses espaços, a turma, eu acho que são fundamentais. Eu não perdi a esperança, não. Acho que. Vida de sim. Agora na educação. Estamos chegando no nosso. Só mais um. Só mais um? Porque na educação agora vai dar uma melhorada aí, né? Com o Nicolas como presidente da comissão de educação. Quem que é? O Nicolas Ferreira. O que esse cara já fez de educação alguma coisa na vida dele? Ele tem muita falta de educação. É um negócio, então, assim, eu tô aqui. Não. Tem um problema também, bicho, é isso, da classe política, entendeu? Tem um setor da política brasileira hoje que avacalhou o processo. Cadê o Cristóvão? Avacalhou o processo, entendeu? Pô, eu tenho todas as divergências hoje do mundo com o PL. Com a extrema direita e tal. Não tem como não. Mas é um partido, tá lá, o povo foi. Agora, é possível você ter e preservar
sabe? As instituições. Pô. Então, se o PL tinha o direito, e eu não estou questionando esse direito, de indicar o presidente da comissão, porque tinha lá um tanto de deputado, beleza, é a regra do jogo. Falta de qualificação. Eu tenho problemas com a regra, eu acho que tinha que mudar, mas enfim, a regra é essa, vamos lá. Aí, porra, respeita o processo, entendeu? Pô, é a comissão de educação. Eu acho que isso foi uma provocação. É uma provocação. Isso é uma provocação, porque não tem... Bote alguém, não tem ninguém ali, entendeu, que tem história com a educação. Tá? Professor. Algum professor. Às vezes não precisa ser professor também, mas sabe, que tenha algum trabalho com isso, que entenda minimamente do negócio, cara. Que entenda da Eles fazem é igual no aí governo coloca um todo. cara que é um jeito. provocador barato, entendeu? Que é no meio ambiente colocaram um cara lá. Que tinha acordo com madeireira. Com madeireira que. Ilegal, né? Não é com madeireira, porque assim, né? Tem um monte de madeireira aí, faz trabalho sério. Aqui na cidade tem um monte de madeireira, faz trabalho sério. Aí com madeireira ilegal. Na cultura bota o cara anticultura. O cara que vai. Os caras da Fundação Palmares botaram lá o cara que acha que não existe racismo no Brasil. Como ministra das mulheres, uma mulher que acha que as mulheres não têm desigualdade, tem que ficar em casa cozinhando com o marido. Pô, o negócio os caras inverteram a lógica. Cara, e eu acho que é uma coisa dessa extrema-direita, é isso, é inverter as coisas. O meu problema com os caras é isso, porque desrespeita as instituições. Não que as instituições sejam uma maravilha, não. Que quem está também escutando nós aqui, fala assim, pô, mas vai defender essa instituição, o que essa instituição já fez por mim também, né? E vamos combinar que é verdade. O que a política brasileira, o que o Congresso, né? O que os juízes aí já fez por nós, né? Então não é que as instituições funcionam, só maravilha. Mas nós estamos falando de um espaço se colocar um cara de debate, a Comissão de Educação. Então, eu sou presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara Legislativa. Então eu sei assim, eu aprendi no ano passado e nesse ano, que meu mandato termina agora 31 de dezembro, a importância dessa comissão. É uma comissão que você vai lá, você conversa com o Ministério Público, você conversa com o Tribunal de Contas, você precisa conversar com a secretária, você precisa conversar com o Conselho de Educação, com o fórum, com as entidades, escutar os professores, o sindicato, escutar os estudantes, escutar a associação de pais. Você tem que estar disponível para isso. Um cara que nem respeita isso. Ele está com processo. Nem respeita sindicato de professor. O cara já falou várias vezes que acha que professor tinha que ser preso, que não sei o quê, que tinha que filmar professor que fica doutrina. Cara, esse negócio desse papo de professor que doutrina. E ele é analfabeto? É um negócio absurdo, cara. Alguém ensinou ele. Alguém ensinou ele, né? Escreveu. Professor. Eu falo assim, professor entra na sala de aula, a última preocupação dele é doutrinar alguém. Porque nem tem tempo. Porque até fazer a chamada é difícil hoje numa sala com 50 alunos. Você não consegue fazer a chamada, bicho. Sua preocupação é outra, entendeu? Você precisa dar um conteúdo ali que é pesado pra caramba. E você não tem tempo, você não tem condição, você não tem material. Pô, eu brigo assim, esses dias eu fui numa escola conversar com o professor de história. Aí eu falei, pô, bicho, engraçado que sua aula de história aqui, ela é vida real, né? Porque você entra na sala de aula e fala assim, gente, ó, isso aqui é o mundo há 200 anos atrás. Porque a escola parou no tempo, pô. Então você entra na sala de aula, você fala, é assim que a gente vivia há 100 anos atrás. É desse jeito, porque pô, a escola não tem um data show, cara, uma TV, internet que funciona. Então você chega lá, você tem na sala de aula só um quadro, se tiver o papel, caneta, o que é isso? O mundo é outro. Então essas são as dificuldades dos professores hoje, pô. E subiu mais uma preocupação, né? Que agora é a preocupação de não levar facada, de não levar exatamente. De invadir a escola. De violência e tal. De violência. Cara, o professor está preocupado com isso. Não está preocupado em doutrinar ninguém, não, pô. Porque não tem nem dar tempo, entendeu? Eu até nem queria se quisesse, ter sido nem se quisesse para ter mais consciência política mais cedo. É isso que eu falo. Então, assim, quando alguém fala assim, professor doutrina, é mau caráter. Ou é inocente, ou precisa estudar um pouco mais. Porque quer enganar as pessoas. Porque se isso fosse a verdade, o professor doutrinasse as pessoas, esses caras não seriam eleitos, pô. Verdade. Né? Concorda comigo? Que se os professores se todos estivessem lá, toda se os professores todos fossem agentes do marxismo, que eles falam, né? Agentes do marxismo cultural, da ideologia de gênero, da escolhabação que eles falam lá, coisa que não existe.
Então esses caras não iam ser eleitos, porra. Se esse fosse, né? Se a gente tivesse um exército de professores para isso, doutrinadores, então só ia eleger os marxistas, os comunistas. Comunismo aqui. Olha para a política brasileira, pô. É Quem está totalmente sendo o contrário. então, não faz sentido. Eu falo, é mau caráter. Quem fala isso, ou é ingênuo, acreditou por alguma razão, não se informou, ou está mal intencionado. Eu acredito. No caso do Nicolas, é mau caratismo e está mal intencionado. Mal intencionado. Então, é absurdo. No caso dos Eu leitores, tenho até outra pergunta. Por que a opção dos alunos hoje em dia é praticamente deixar... Assim, não tem mais aquele aluno, eu quero ser professor. Essa opção tá ficando por último. Tá cada vez... eu falo assim, ó, Não é? Hoje em dia, o que o leva, a gente vê é isso. o que O leva cara um prefere ir jovem... pro exército do que ser professor. O que leva um jovem, tá aqui um para falar, né, por nós. O que leva um jovem a escolher, assim, o que quer fazer da vida, né, assim, a planejar seu futuro. Tem duas coisas, tem uma coisa que você é pouco, eu planejo meu futuro e outra coisa da vida real, né, que também são coisas diferentes para a escola pública principalmente, né. Mas o que leva o cara a ter uma vontade, né, ter um desejo? As referências que ele tem, obviamente. Então eu hoje olho no Instagram, no TikTok, na internet, na rede social e vejo também mais, sou bombardeado com mais coisas. E olho minhas referências pessoais. Qual professor, esse menino hoje, essa menina hoje olha assim e fala, pô, isso aqui deu certo na vida, para as referências, para os valores. Esse cara aqui, ó, é massa pra caramba, pô, tá uma vida tranquila, ó lá, ó, tá com um salário bom, pô, chega aqui, todo mundo respeita. Pô, não tem, entendeu? Então, se o cara chega lá, o professor dele, que é a relação que ele vê diretamente, tá adoecendo, cheio de problema, super endividado, né? Que essa é a verdade. O cara, obviamente, né, você não consegue esconder todos os problemas da sua prática. Você Tratamento então, básico, psicólogo quase todo dia. Então o cara vê isso, vê essa relação todo dia lá, entra na sala de aula, pô, tem 50 moleque, o cara fica, pô, mas o trabalho que eu dou pra essa professora, velho, imagina eu, se fosse eu ali, nem fudendo, tá louco, vou ser isso não, vou fazer outra coisa da vida. E também, pô, abre um TikTok, qual o professor que tá lá, que entendeu? Não tem um destaque assim, então, bicho, vai acabando, passando os dias assim, né? E as pessoas vão querendo ser menos. Eu não quero ser professor. Pô, meu professor só se fode. Não vejo nenhum aí se dando bem. Porra, vocês pra quê, velho? Né? Vou fazer outra coisa da vida, vou tentar a sorte em outro lugar. Então, de novo, óbvio que tem sonhos e coisas, né? Eu quero ser jogador de futebol, quero ser cantor famoso e tal, e a vida real vai te levando para outros caminhos. Mas se a gente não consegue mais cativar as pessoas, dizer que o professor é um cara importante na sociedade, porque tem esses caras aí que falam o seguinte, ó, tem que acabar com os professores, nem precisamos mais dessa turma, que essa turma só atrapalha, doutrina, violenta e tal. Os caras falam isso, velho. Esses dias eu ouvi de um deputado do PL, aquele de Goiás aqui, o outro mala, aquele Gustavo Gainer. É o que atropelou... O que atropelou a pessoa bêbado, né? Dirigindo. Esse mesmo. O cara diz o seguinte, o lugar mais perigoso para você deixar o seu filho hoje é a escola. Olha o nível do cara desse. É perigoso Tem deixar na respeito rua, com os professores. Esse cara é um mala, entendeu? Mas você não acha que essa questão que ele falou, caráter. talvez não seja nem desrespeitando o professor? Não, mas é porque a fala dele não. Não, é porque ele falou desrespeitando. Então, mas ele falou isso, assim, porque ele Esse falou assim, cara ó, não tem como. é a frase que eu peguei, mas o contexto é esse, assim, é porque quando você entendi. deixa seu filho na escola, Se tu o conhecer professor, ele, tu vai entender. o professor vai ensinar para o seu filho os valores, que são os valores diferentes da sua família, entendeu? Não. Porra, o que é isso? Foi pra ofender. Foi para ofender, falou assim, que o professor chega lá... Foi da questão da segurança. Não foi da segurança. Tipo, que a escola, né, que é um problema hoje sério. Eu falei, não, se você deixar seu filho na escola, você não sabe o que o professor vai dizer para ele. O professor vai... Porque os caras são tão bitolados, são tão idiota, esses caras, que eles acham assim, que o professor vai chegar lá e eles não acreditam nisso não. Eles são mau caráter. Eles falam isso sem acreditar. Eles falam isso para tentar convencer as pessoas que estão porque eles sabem que eles conseguem enganar. Eles sabem que é um discurso fácil, que pega. Então ele fala assim, ó, o professor vai ensinar seu filho a ser gay.
Você quer isso pro seu filho? O professor vai ensinar o seu filho a fumar maconha. É isso que o professor está falando. Cara, é um negócio, é mau caratismo. Entendeu? Então, enfim, infelizmente essa turma tá aí. O Rogério Ulisses aqui tá mandando umas mensagens, só que como o meu celular tá nessa parte branca, eu quase não consigo ver. Quer que eu leia? Não, ele fala, tem muito respeito, não sei se tá aí, cadê o outro? O outro celular? Pra ver as perguntas dele aqui. Não tá no Instagram. Velho, no computador. Tá aqui falou de ônibus escolar, alguma coisa assim. É porque como o meu tá nessa parte branca, eu não consigo ver as letras. Aí. Aqui, aí. Aí, melhor. Tá Tenho fazendo muito um respeito trabalho. pelo deputado Gabriel Magno, ele merece estar no mandato, está fazendo um trabalho extraordinário. Muitos alunos não têm transporte escolar por estar fora do decreto 192. Há mais de 10 anos não se constrói escolas em São Sebastião. Há alguma alternativa para mudar esse decreto? Então, primeiro um abraço aí pro Rogério. Professor também, né, Rogério? Enfim, nós estamos tentando brigar, não só para mudar o decreto. Pode deixar lá. Porque obviamente o decreto ele regulamenta, mas é mudar a lógica da política. Então, hoje, como é que a educação opera? Então ela fala assim, você tem que estar a tantos quilômetros da sua residência e tal, mas aí você não constrói a escola. Aí você não viabiliza a escola perto de casa, não sei o que, vai precisando começar a contratar. Aí o menino às vezes está lá no limiar da distância, então ela fala assim, não pode. Ou uma outra coisa que é um problema, nós já denunciamos no Ministério Público, que é uma violação do direito, às vezes o estudante com deficiência, por exemplo, que ele tem lá o passe livre, ele, a família, né, para poder se locomover na cidade, o tratamento, só que aí a escola é longe da casa dele e aí ele precisa do transporte escolar, porque no transporte escolar era para ter, vários não tem, mas enfim, era para ter um monitor, alguém que acompanha, né, que o transporte escolar também não é só um ônibus qualquer que você bota lá. Tem um processo educacional todo envolvido para ele. Aí a Secretaria de Educação fala para o moleque assim, fala para a família. Então você tem que escolher. Ou o passe livre ou o transporte escolar. Mas o que é isso? É um crime esse negócio. Os caras estão fazendo, é um crime. Não, eu não quero escolher. O passe livre eu uso para um monte de outras coisas. Para o tratamento do meu filho, porque ele tem que fazer, que ele tem que ir não sei aonde, para outras coisas. O transporte escolar é meu direito. Se vocês não constroem a escola perto da minha casa, ele tem. Não quero botar meu filho no transporte comum. Porque se ele tem alguma deficiência, ele precisa de um acompanhamento, precisa de um transporte adaptado, precisa às vezes do monitor lá dentro. E a gente está fazendo isso hoje com as pessoas. Então o negócio é absurdo. Porque, assim, na minha opinião, o problema hoje não é só a regulamentação. Sabe assim, tem problema no transporte só porque o decreto não. Obviamente, o decreto quem faz é o Poder Executivo, inclusive. Então, é fácil de mudar. Se quiser, muda para adequar a realidade. Mas tem um problema que extrapola isso, que é falta de vontade. E é um grau de crueldade que beira em vários casos, nesse caso, aqui em São Sebastião, esse caso, inclusive, é criminoso, é ilegal. Porque você está tirando o direito das pessoas de ir para a escola. Quem tem que ofertar a Constituição diz isso, e aí ela vale mais que o decreto. Quem tem que garantir o direito à educação é o Estado. Está lá na Constituição, está dito. É um direito das pessoas, é um dever do Estado garantir. Então, ou você garante com a matrícula perto da sua casa, ou se não tem, você bota esse menino no transporte escolar e leva. Não é a melhor solução. A melhor solução é que ele não precisasse de transporte. Mas se precisar, tem que garantir, não interessa. Então não dá para ter a situação que nós estamos tendo hoje. As pessoas estão sem ir para a escola porque o governo e a Secretaria de Educação usam uma burocracia burra para dizer assim, não, mas você não faz jus, não está enquadrado no decreto. Não me interessa o decreto, meu amigo. Você precisa garantir o que está na Constituição. E quando você não garante, é crime. Nós estamos começando lá, desde o ano passado, na Comissão de Educação, e aí quem está nos escutando, se tiver algum caso, pode nos chamar, pode chamar a gente aí no direct do Instagram, né, no nosso perfil lá, e aí lá a gente também está
acho que no Instagram, se eu não me engano, tem lá um link que vai direto para o WhatsApp também, se quiser. Quem está topando, nós estamos denunciando no Ministério Público. Denúncia é crime, queixa é crime, porque não é tolerável mais essa situação. As pessoas não estão indo para a escola. Olha, nós estamos 16 de março. O ano letivo começou dia 19 de fevereiro. Tem um mês, os caras não fizeram nada. Como é que não planejaram isso? A Secretaria da Educação sabe, desde o ano passado, as matrículas, onde o menino está estudando, onde ele mora. Pô, é um absurdo. Isso devia estar no dia 18 de fevereiro, a família, assim, ó, você vai estudar em tal lugar, o transporte é esse, vai te pegar. Acabou. Se vira. Nesse caso, de novo, não é o ideal. Mas por que nesse caso o governo não aditiva contrato? Para garantir o direito das pessoas de estudar. Porque aditiva contrato das obras de viaduto, tudo. Aditiva contrato para as empresas prestar esse serviço porco, em vários lugares. Eu dei o exemplo hoje aqui do hospital de base, da cozinha lá. Aditiva contrato de IGES. Aditiva contrato de tudo. Por que não aditiva o contrato então das empresas de transporte para garantir o direito dos mais sagrados da Constituição, que é o direito a ir para a escola? Porque as pessoas estão indo sempre à escola. As crianças, jovens, estão indo sempre à escola. Aí nesse não faz, entendeu? Agora, o contrato do aluguel do amigo lá que ajudou a financiar a campanha, pode ver, está sendo aditivado ano após ano. Mês após mês. É aditivo aqui, aditivo ali, aditivo não sei das quantas. Por que esse não é aditivo? Não acho que essa é a solução. Né? Mas, se esse é o modus operandi do governo, aditivar os contratos, e faz isso em todos os contratos, faz nesse também. Garante o direito, vamos garantir o direito das pessoas, pô. E ele perguntou ali se tem previsão de construção de escola. Então, a gente até falou aqui, mas cenando aquela pergunta, Rogério, hoje, no orçamento, na lei orçamentária, eu até vou tentar pegar o dado aqui para deixar ele bem certinho, mas nós tínhamos, se eu não me engano, 50 milhões de reais que está no orçamento desse ano para a construção de novas escolas, o que obviamente é muito suficiente, né? Se a gente pegar essa média aí dos 10 milhões por escola. Então, infelizmente não tem previsão. As obras, a gente tem acompanhado e fiscalizado, estão muito atrasadas. Pegar aqui, essas agora, as 3 escolas lá do Jardim Mangueiral. Se você passar por lá, tá tudo borrado lá, porque toda obra tem a plaquinha, né? Quanto custa, valor e prazo de entrega. Se você passar nas escolas do Jardim Mangueiral que estão construindo, pode ver que o prazo da entrega está todo borrado, porque eles vão apagando, assim, porque já está atrasado de novo. Então, não entrega. Então, assim, eu falei que creche, que a gente foi no FNDE, tem 14 creches que foi pago o recurso, que o governo não faz nada, não se mobiliza para destravar. Estou tentando achar aqui só construção de escola, só para fazer o valor certinho, né? E não ficar... construção de unidade escolar. Olha o absurdo. Em 2023, tinha 166 milhões de reais no orçamento do ano passado. Isso daria aí umas 16 escolas. A gente não viu nenhum edital aberto para 16, para começar a construir, aquela ideia do dia para noite. Esse ano, 29 milhões e 900 mil. Então nem é os 50 que eu falei, é 30 milhões. Os caras reduziram 80% o orçamento de construção de escola do ano passado para cá. E não construíram nenhuma no passado. Então é esse o cenário. Bem... Nós estamos já ultrapassando aqui, mas o Matheus, que era o diretor lá tá mandando um salve, Chicão. Um abraço, do Chicão. Grande Matheus. Salve meu prefeito. Um grande abraço, deputado Gabriel Magno. E tem alguma coisa que você queria ter falado que não falou? Cara, acho que assim, a gente sempre tem coisa pra falar, mas eu quero parabenizar aí o trabalho de vocês, cara. É massa demais, assim, essa luta também, né? Porque a luta não é individual, ela é uma luta coletiva, pelo bem da comunidade, lá do Crixás, fundamentalmente, mas sabemos que estão engajados aí na luta da São Sebastião, da cidade. Esses dias me perguntaram uma coisa assim, porra, quando você entrou pra política, quanto que você achou que valia a pena, né? Eu falei, cara, é uma história longa, mas resumidamente é o seguinte, foi quando eu militava lá na minha escola para ter quadra, sabe, de futebol, eu gostava de jogar bola, não tinha quadra.
E eu entendi que não ter quadra de esporte legal na minha escola era o problema do capitalismo, né? Assim, então, porque a luta nossa é uma luta coletiva, né? Às vezes o problema é local lá. Falta iluminação, falta uma creche, ou falta ter papel na minha escola, falta ter um lanche melhor, né? Ela é ali da vida real, mas o que vocês fazem é fundamental aí, porque está conectado com o modelo de cidade, de mundo, de sociedade que a gente acha que, né, precisa ter, as pessoas precisam ter mais dignidade, né? Mais Pra direito. mudar o todo tem que mudar. Tem que começar na realidade nossa, é fundamental isso. E esses espaços também de democratizar o acesso à palavra, né? As pessoas escutarem, geralmente quem está fora, né, dos grandes meios de comunicação, né, que a gente sabe também como eles funcionam, como eles são financiados, os interesses de quem, e infelizmente não aparece, né? Várias, falei aqui, sempre tem gente boa falando, então colocar à disposição lá o nosso mandato, mas a nossa energia também aí para essas lutas todas. Isso aí. Não, vamos só o agradecer o Matheus. Matheus. Tem o patrocinador, né? Tem que agradecer o patrocinador. Que senão Falta nós só o Matheus chegar ali. estamos enrolados. É verdade. Se não rolar... Você que faz o merchan. Eu não sei nem... Sabe JC J Costas Festas. Ele mandou... Boa. O número dele é 99335487. Mandou aí. Empolgação. Mandou a água. Empolgação. JC Costa. Aí, JC com empolgação, com empolgação. Que meu Tem- confuso, meu confuso. Não, mas Não, só ele confuso. sabe fazer esse... Aí o JC Costa ela tem pula-pula, piscina de bolinha e mais. E muito mais. O que é o mais? Boa. O que é que mais? Aí tem que mais? ligar lá pra saber. Tem que ligar. Tem que ligar lá. Aí, pô, tu que tinha Tu que tinha que ter feito o comercial dele. Eu pensei que ele ia ficar aí pra fazer igual já tá. da a Ele gente sabe também sim, achou só que que- a voz dele é séria, ele fica assim. JC Costa, É, 9969. Ó, liga lá no JC, ele que deu água pra nós aqui. Ele mandou o patrocínio. Garantiu que a gente ficasse bem hidratado. É, isso aí. Então, obrigado aí, viu, A JC. Mas A gente- quem quiser fazer a festinha de aniversário do filho, aquele negócio lá que falou Do velório, né? O velório também ele faz? A gente espera que ninguém precise, mas assim, né? Morrer faz parte da vida. Ter os meninos, né? Então, agora quem que- não Pula Pula- é uma coisa muito triste. É. Pula. Pula também? É. Imagina, É isso, pular então, pulando velório. Casamento também. Casamento ele faz também? Também. É padre? Então é isso aí, né? Agradecer o Gabriel Magno. Valeu, Aqui, galera. galera da rádio aí que Tamo junto. ouviu a gente. O pessoal do Mas Instagram desculpa já o deve calor, estar esperando. né? Desculpa o calor também. Mas aí O pessoal do Instagram aí ar-condicionado é o ali. contrário lá do cara que agradece o prefeito pelo eclipse, né? Porque É, o calor não é culpa agradece- nossa, né? O sol tá rachando, né? Mas se tivesse patrocinado o Eclipse. O sol E tá agradecer rachando. o pessoal do Instagram que gosta dos cortes, espera que vai ter os cortes também. Massa. Facebook, Polêmica. YouTube, Spotify, vai ter tudo lá. Né? E o pessoal da rádio vai ficar com a programação normal da rádio. Obrigado por Um estar abraço aí, acompanhando a galera. gente também. Na liberdade. E é isso. aí. Agradecimento. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, tchau.